No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo de número 19, no versículo 5 e 6, está escrito assim: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós estamos diante de uma palavra. Hoje nós já chegamos no finalzinho do mês de dezembro de 2024 e eu queria conversar com vocês acerca de um assunto que é de extrema importância, mas que tem sido talvez tratado de uma forma como se fosse algo banal. Hoje é dia 29 de dezembro, o ano está finalizando e eu gostaria que nós refletíssemos sobre as famílias. Deus, ele instituiu a família lá na criação do homem. Quando Deus cria a mulher, ele institui a formação familiar. Ele não institui o casamento, ele institui a família. Porque quando a gente pensa em casamento, é algo que pode ser feito e também desfeito. Porque o casamento é uma formalidade humana, ou seja, é um contrato, é um papel que é assinado por duas pessoas e por testemunha. E assim como qualquer outro documento, ele pode ser revogado, ele pode ser anulado e ele pode ser desfeito. E de acordo com a legislação que o rege, a pessoa pode desfazer uma união, um casamento e casar novamente de acordo com a lei que rege o seu país, o seu sistema. Agora Jesus, ele vai falar para nós a respeito de família, a respeito de união proposta por Deus lá na criação. E nós vemos que muitas pessoas estão levando esse assunto de uma forma que, como se o casamento, como se a família não fosse algo importante, como deve ser. Pessoas estão tentando, estão unindo para ver se dá certo. E dessa forma, com certeza, nunca dará certo. Casamento, ele precisa ser algo com muita seriedade, feito por duas pessoas que, quando resolvem dar esse passo perante Deus, agora já não são mais duas pessoas, serão uma só carne. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vê que é algo muito sério e precisa ser tratado com essa seriedade. Você pode nesse momento estar se perguntando, mas eu sou obrigado a viver com alguém? A gente ouve muito que as pessoas dizem assim, eu não consigo mais conviver com essa pessoa. O amor acabou, eu não sinto mais nada por essa pessoa. Mas para nós entendermos sobre esse assunto, algo precisa ser tratado de forma muito clara. O que é o amor? O amor, ele é um sentimento que ele não é nosso. O amor é um sentimento que ele emana de Deus, ele passa por nós e ele volta para Deus. Porque nós sabemos que Deus, ele é amor. E se ele é amor, o nosso amor
ele é de Deus. Ele está em nós, mas ele é de Deus. E se ele é de Deus, ele não acaba. Quando você decide que você vai unir-se a alguém, Deus ele está te abençoando e transformando você e aquela pessoa em uma só carne. E, portanto, o amor que você sente por aquela pessoa, ele não vai acabar. O que acontece é que, com o passar dos tempos, à medida que nós começamos a negligenciar, a tratar o relacionamento sem o devido respeito que nós devemos ter por ele, aquele amor que aquele amor que Deus nos concede, que Ele nos dá, ele vai sendo, é como se a gente imaginasse uma casca se formando sobre aquele amor, uma crosta, uma sujeira, por assim dizer, que ela vai se formando sobre aquele amor. E à medida que o tempo vai passando, aquela casca ela vai tornando mais grossa, ela vai endurecendo e o amor já fica mais difícil dele ser acessado pelo casal. Mas o amor ele continua lá, aonde ele sempre esteve. O problema é que o casal não consegue mais enxergar aquele amor, porque o egoísmo, o egocentrismo, a falta do diálogo, são coisas que vão, de uma certa forma, fazendo com que essa casca ela vá engrossando cada vez mais e endurecendo cada vez mais. E os casais já começam a não dialogarem mais, a não conseguirem se perdoar. Quando um dos dois fala algo, o outro não consegue nem mesmo ouvir o que ele está querendo dizer, talvez ignora, não quer mais ter que dar satisfação a outra pessoa. E à medida que o tempo vai passando, esse sentimento tão bonito, que, como eu disse, é um sentimento que ele pertence a Deus, ele vem de Deus, ele passa por nós e ele volta para Deus. Um sentimento único, ímpar, ele não deixa de existir, mas ele não consegue mais ser acessado pelo casal. Porém, nós vemos que perante Deus, nós vemos na leitura que nós acabamos de fazer que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então o casal, ele, por mais que haja o divórcio, por mais que as pessoas decidam seguir em vidas separadas, para Deus a família continua. Para Deus aquele casal, ele ainda continua ali, sendo o que decidiram ser. Mas aí você pode me perguntar, o que fazer então quando o casal não consegue dialogar, quando parece que o amor acabou? A primeira coisa que o casal precisa entender é que no casamento, duas pessoas não bastam, precisam incluir uma terceira pessoa no relacionamento. Essa pessoa é Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Essa pessoa precisa ser introduzido ali, no casal, para que o casamento dê certo, para que os frutos possam ser alcançados, possam ser obtidos através dessa decisão. Quando você convida o Espírito Santo de Deus para fazer parte dessa união, aquela casca que se formou, ela começa a afinar. Ela vai diluindo aquela sujeira que foi se formando no decorrer dos tempos, aquele perdão que você não conseguia dar, aquele perdão que você não conseguia pedir, porque às vezes a pessoa fica pensando, não foi eu que errei, então eu não tenho que pedir perdão, quem errou foi a outra pessoa. Não importa quem errou, você precisa aprender a ceder
em prol de um bem maior. O importante é o quê? O importante é a convivência. Aqueles projetos que existiam lá no início do casamento. Talvez você, no meio do caminho, você desistiu dele. Aquele projeto com certeza é algo importante porque ele foi pensado por vocês dois em um momento de muita alegria, que o cotidiano foi matando aos poucos. Mas o amor ele ainda está lá. O amor ainda continua porque ele não pode morrer. Ele é um sentimento eterno porque ele é um sentimento que ele é de Deus. Se ele é de Deus, ele não morre, ele não acaba, ele está lá. Ele precisa ser acessado. E a única forma de você acessá-lo é retirando essa casca que se forma com o decorrer dos anos. Você que está passando por alguma situação, por alguma dificuldade no seu casamento, não desista dele, porque você não pode. Desistir é você seguir a sua vida sozinho, sabendo que para Deus você ainda é uma pessoa e agora não tem como mais ser duas. Entenda que Deus, o que Ele une, o homem não pode separar. Isso é fato, isso está escrito. Você que é cristão, essa palavra ela é direcionada somente aos cristãos. Se você não é cristão, isso não fará nenhum sentido para você. Mas se você é cristão, entenda, não há possibilidade de você desfazer aquilo que foi Deus que fez. Não tem como você separar o que Deus uniu. Somente Ele pode separar. Então, peça ao Espírito Santo de Deus para fazer morada dentro do seu lar, para estar no meio de você, da sua esposa ou do seu esposo, para que esse sentimento ele possa novamente ser visto por você, para que essa casca que se formou, ela se rompa, ela se quebre e você volte a ter o relacionamento dos seus sonhos, aquilo que você sempre quis e que é destinado a você. Relacionamentos não são fáceis, mas Deus ele quer que você seja feliz no seu casamento. Ele não quer que você troque de parceiro, que você troque de parceira. Ele quer que você encontre o caminho de volta. Ele quer que você reacenda esse amor que nunca se foi, esse amor que se faz presente, que está ali. Basta você querer acessá-lo e você pode, você vai conseguir se você se entregar nas mãos de Deus, se você colocar o Espírito Santo de Deus em sua vida. Pode ter certeza que você vai voltar e terá aquele casamento que Deus quer para você, aquela união, aquela família que Deus destinou a você. Reflita. Deus te abençoe.